Bem-vindos aos vídeos sobre econometria. Eu sou o José Jorge. Neste vídeo vamos falar sobre a relação entre a econometria e a ciência dos dados. Nos últimos anos ouvimos falar constantemente de ciência dos dados, Big Data, Machine Learning e inteligência artificial. As empresas procuram cientistas de dados, as universidades criam cursos de ciência dos dados e algumas das empresas mais valiosas do mundo construíram os seus modelos de negócio em torno da utilização de grandes quantidades de dados. Mas há aqui uma pequena ironia. Os economistas e os econometristas fazem ciência dos dados há muitas décadas. Muito antes de existir a expressão data science, os economistas já recolhiam dados, construíam bases de dados, estimavam modelos estatísticos, testavam hipóteses, faziam previsões e procuravam compreender o comportamento dos indivíduos e das empresas. A econometria combina precisamente três elementos que hoje associamos à ciência dos dados: estatística, computação e análise de dados do mundo real. Talvez por isso não seja surpreendente que as competências dos economistas sejam hoje muito procuradas pelas empresas tecnológicas. Durante muito tempo, os principais empregadores de economistas com doutoramento eram universidades, bancos centrais, instituições internacionais e organismos públicos. Isso mudou. Empresas tecnológicas começaram a perceber que os economistas possuíam competências particularmente úteis para trabalhar com grandes bases de dados. Google, Amazon, Microsoft, Uber, Airbnb e eBay e outras empresas passaram a contratar economistas para estudar preços, publicidade, desenho de plataformas, comportamento dos consumidores e muitos outros problemas. A Amazon tornou-se inclusivamente um dos maiores empregadores de economistas dos Estados Unidos. O Federal Reserve Bank of New York perdeu imensos econometristas que abandonaram a Reserva Federal para trabalhar para a Amazon. Isto não deveria surpreender-nos. Durante décadas, a econometria ensinou os economistas a fazer precisamente aquilo que hoje chamamos ciência dos dados: organizar dados, identificar padrões, estimar relações entre variáveis, testar hipóteses e utilizar os resultados para tomar decisões. Mas existe uma característica da formação dos economistas que é particularmente importante. Os economistas não estão apenas interessados em prever, estão também interessados em estabelecer relações de causalidade. E esta distinção é fundamental. Imaginemos que queremos estudar a relação entre formação educativa e salários. Nos dados, observamos que, em média, as pessoas com mais anos de formação recebem salários mais elevados. Podemos utilizar esta relação para fazer uma previsão. Se soubermos quantos anos de formação tem uma determinada pessoa, conseguimos melhorar a nossa previsão do seu salário. Este é essencialmente um problema de previsão. Mas podemos colocar uma pergunta diferente. Será que aumentar a formação de uma pessoa faz aumentar o seu salário? Esta é uma pergunta de causalidade e é uma pergunta muito mais difícil, porque uma correlação não implica necessariamente causalidade. As pessoas com maior capacidade podem estudar durante mais anos e, simultaneamente, ter salários mais elevados. O contexto familiar pode influenciar tanto a formação como os salários. Podem existir muitas outras variáveis que não observamos. Portanto, correlação significa que duas variáveis se movem conjuntamente. Causalidade significa que alterar uma variável provoca uma alteração na outra. São conceitos diferentes. Hal Varian, economista-chefe da Google durante muitos anos, apresenta um excelente exemplo sobre os desafios ao trabalhar com Big Data. Suponhamos que analisamos dados sobre diferentes zonas de uma cidade. Provavelmente encontraremos uma correlação positiva entre o número de polícias e o número de crimes. Nas zonas com mais polícias, há mais criminalidade. Poderíamos então concluir: mais polícia provoca mais crime? Evidentemente, esta conclusão seria precipitada. Existe uma explicação muito mais plausível. As autoridades colocam mais polícias precisamente nas zonas onde existe mais criminalidade. A causalidade pode, portanto, funcionar na direção inversa.
O crime provoca uma maior presença policial. Este exemplo ilustra uma ideia central da econometria. Uma relação estatística, mesmo quando é muito forte, não identifica necessariamente uma relação causal. E Varian utiliza precisamente este exemplo para explicar uma diferença importante entre previsão e causalidade. Um algoritmo de machine learning pode descobrir que a presença policial é uma excelente variável para prever a criminalidade. Isso não significa que o mesmo modelo consiga responder à pergunta: o que acontecerá à criminalidade se colocarmos mais polícias numa determinada zona? Esta segunda pergunta exige identificar um efeito causal. Esta diferença ajuda-nos também a compreender o machine learning. De uma forma simplificada, podemos pensar no machine learning como um conjunto de métodos que procuram encontrar padrões nos dados que permitam fazer boas previsões. Temos inicialmente uma base de dados, o algoritmo procura relações entre as variáveis, depois utilizamos essas relações para prever aquilo que acontecerá com novas observações. A preocupação principal é frequentemente qual é a qualidade da previsão. Para este objetivo, uma correlação pode ser extremamente útil, mesmo que não seja causal. Suponhamos, por exemplo, que uma determinada característica de um cliente permite prever muito bem a probabilidade de ele comprar um produto. Para uma empresa que pretende decidir que anúncio deve mostrar a esse cliente, essa informação pode ser suficiente. A empresa pode não precisar de conhecer o mecanismo causal. Mas imaginemos agora que um governo quer reduzir o desemprego. Não basta descobrir quais são as características das pessoas que permitem prever quem ficará desempregado. O governo quer saber que política podemos implementar para reduzir o desemprego. Para responder a esta pergunta, precisamos de causalidade. É por isso que a econometria moderna atribui tanta importância à identificação causal. Idealmente, para identificar causalidade, gostaríamos de realizar experiências aleatórias. Na medicina, isso é relativamente comum. Selecionamos aleatoriamente quem recebe um medicamento e quem recebe um placebo e comparamos os resultados. Mas muitas experiências são impossíveis em economia. Não podemos escolher aleatoriamente algumas pessoas para ficarem desempregadas. Não podemos provocar uma recessão em metade do país. Não podemos escolher aleatoriamente algumas pessoas para enfrentarem uma crise financeira. Por isso, os economistas desenvolveram métodos para encontrar no mundo real situações que se aproximam de experiências. São as chamadas experiências naturais. O objetivo é sempre semelhante: encontrar nos dados uma fonte de variação que nos permita distinguir correlação de causalidade. Quando hoje ouvimos falar da revolução da ciência dos dados, podemos, portanto, recordar uma coisa. A utilização sistemática de dados para compreender o mundo não começou com o machine learning. Os economistas fazem isso há muitas décadas. A econometria recolhe dados, estima modelos, testa hipóteses, faz previsões e avalia políticas. Nesse sentido, a econometria é a ciência dos dados. Mas a econometria acrescenta uma preocupação fundamental. Não queremos apenas prever o que vai acontecer. Muitas vezes queremos saber o que acontecerá se fizermos alguma coisa. E essa pequena diferença entre o que vai acontecer e o que acontecerá se eu intervier separa a previsão de causalidade. É também uma excelente ponte para compreendermos a inteligência artificial moderna. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.